Olá pessoal, aqui é o Artes. Trago aqui para vocês um curso de CSS, ok? As videoaulas estão sendo gravadas para o Fórum Invaders em participação do torneio Invaders. Então, o CSS, né? A CSS é uma linguagem, ok? Que a gente vai estar trabalhando, que ela surgiu em relação a uma espécie de deficiência que a linguagem HTML ela tem de não trabalhar muito com a parte do design. Então, CSS são folhas de estilo em cascata, né? A definição. E a gente poderia dizer que o CSS, a linguagem CSS, ela faz toda a parte do design em uma página HTML. A grande vantagem de estar utilizando a linguagem CSS é que você não precisa fazer repetições de formatação. Então, durante o curso, vocês vão aprender diversas técnicas de como elaborar um site em CSS e utilizar, né, todos os atributos que eu venho passar aqui para vocês. Então, aqui é a nossa primeira aula desse curso de CSS. Espero que vocês aproveitem. Então, para o curso aqui, eu vou estar utilizando o programa do Notepad++, ok? Então, no tópico que eu postei, vocês vão encontrar o download desse software, ok? Ou ele já vem junto com a videoaula. Então, aqui eu tenho uma página simples em HTML, ok? E eu inseri aqui na minha página algumas funções em CSS. Lembrando que para começar um curso de CSS, você tem que ter o mínimo conhecimento na linguagem HTML. Se você ainda não tiver algum conhecimento em HTML, então eu aconselho você a começar a estudar um pouco HTML para depois você estar fazendo o curso de CSS, ok? Então aqui a gente está um nível ainda acima de HTML. Eu vou estar passando essa aula para as pessoas que já têm conhecimento em HTML e ainda não sabem nada sobre CSS. No Fórum Invadas você pode encontrar diversas aulas minhas mesmo e de outros tópicos, né? Diversos tópicos sobre HTML. No fórum tem um suporte, né, na área de web design, onde você vai poder estar estudando e aprendendo da melhor maneira possível, ok? Então aqui, como vocês estão vendo aqui, eu criei uma página, ok? Eu vou ter o título aqui, ó, primeira aula de CSS. E a linguagem CSS, ela começa com o código style, ok? Style type. Eu coloquei aqui, ó, entre aspas, text barra CSS. Então, durante as aulas, a maioria das vezes sempre vai ser assim. E ele termina aqui, ó, fechando, ok? Aqui o style. Então prestem bem atenção. No HTML, ok? No HTML, essa página aqui, nós não poderíamos, por exemplo, modificá-la antes de estar digitando. Qual é a função do CSS? Ele trabalha com conteúdo, ok? Ou a gente poderia dizer objeto, objeto mais atributo mais valor. O que é isso aqui? Por exemplo, o que é um objeto? É um H1. É a tag H1 do HTML que a gente insere para digitar um texto no nível de cabeçalho H1, que é o maior tamanho de cabeçalho. O que é um atributo? Um atributo color, por exemplo. Eu tenho umas tags fonte color, fonte face. Então, o color, o face, né, que é a fonte a ser escolhida, são atributos. E o valor, ok? Refere-se ao atributo anterior. No caso aqui, o valor de color é blue. Então, eu tenho um objeto H1 com atributo cor e o valor disso tudo vai ser blue, ok? Só para vocês terem uma noção e entenderem um pouco. Então, do mesmo jeito aqui, eu vou ter um objeto body, que é o corpo. Eu vou ter um atributo que é o background color, que é a cor de fundo. E eu vou ter yellow, ok? Então, eu vou salvar esse código aqui, ó. Vou aqui no menu arquivo, salvar como. Eu vou estar salvando ele com o mesmo nome aqui, aula 1, só pra gente estar
e vou abrir o arquivo para que vocês tenham uma noção, ok? Aqui o arquivo aula 1, pronto. Então aqui, como vocês viram aí, eu abri o arquivo aula 1 e ele ficou com plano de fundo amarelo. Eu não coloquei isso em nenhuma tag HTML, eu apenas inseri código CSS. Então, é o primeiro código CSS, né, que a gente já está criando aqui, que ele já modificou o plano de fundo. No HTML, seria aqui no body, background, ok? Aí, sinal de igual, abre aspas, eu colocaria aqui a cor yellow. Então, por aí você já tira que o CSS ele é criado entre o cabeçalho da página. Então, dentro do read, ok? Eu abri o style e depois eu fechei. Antes de estar fechando o cabeçalho aqui, ok? Então, tenho aqui. Eu separei aqui até algumas instruções. Por exemplo, o site do Maljor, ele tem diversas coisas aqui sobre CSS para você estar estudando, ok? Então é um site super interessante para você, depois que aprender o básico do CSS, até nessas aulas, para você avançar mais um pouco e ter mais ideias, ok? Tem um site muito interessante, com diversos tutoriais, você pode estar olhando. E na própria Wikipédia, né, enciclopédia virtual, aqui, você vai encontrar definições e você vai encontrar diversos códigos para você estar estudando também, ok? Então são umas dicas aí. E no próprio Fórum Invaders, né, você pode procurar algum tópico relacionado a esse assunto. Então vamos lá, continuando. Aqui, por exemplo, se eu disse que o H1 da página todinha, eu falei aqui, ele vai ter a cor azul. Então, por exemplo, eu não preciso estar definindo mais nenhuma cor. Vou apenas colocar H1. Vou colocar aqui, por exemplo, esse texto está com a cor azul. E vou fechar o meu H1, ok? Então eu fechei o H1 aqui e aqui eu abri o H1. Esse texto está com a cor azul. Eu vou salvar, ó, arquivo salvar e vou atualizar a minha página. Então vocês viram aqui, ó, esse texto está com a cor azul. Por exemplo, se eu colocar um outro H1, o que é que vai acontecer? Outro texto. E ainda vou colocar mais um outro texto. Outro texto e outro texto. Vou salvar, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou atualizar minha página. Ou seja, qual a facilidade do CSS? Você define, ok? Você define o estilo todo da sua página antes de você estar começando a fazer ela. Então, por exemplo, eu quero que meu site tenha tal fonte, ele por completo, é uma coisa padrão. Então, a partir de agora, trabalhando com CSS, você vai aprender a trabalhar com padrões da web, ok? Você vai aprender a organizar mais o seu site. Então, essa primeira aula aqui foi para mostrar o valor que um atributo ele pode ser, né? A influência que tem o CSS dentro do HTML. Porque no caso no HTML aqui seria como se eu fosse colocar a cor. Eu colocaria aqui um fonte color, sinal de igual e colocaria a cor azul, ok? Serviria para todos. Era só eu fechar o fonte aqui depois do último H1. Mas de qualquer forma, a CSS ela define isso antes. Então é questão de você ter uma folha de estilo ou não no seu site. Então aqui foi a nossa primeira videoaula de CSS, ok? As videoaulas estão sendo gravadas para o Fórum Invaders, em participação do torneio Invaders. Espero vocês aí na próxima aula aí de CSS. Um abraço a todos e até a próxima.